Então, pessoal, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro aqui, que está sendo promovido pelo projeto Unirio Teatro Musicado. Eita, calma aí que as solicitações vão chegando, eu tenho que aceitar as pessoas. Meu nome é João Márcio Corrêa, eu sou aluno de atuação cênica da Unirio, agora eu estou produtor do projeto Unirio Teatro Musicado. Queria lembrar vocês que nós estamos com uma programação virtual, tá? Sempre voltada ao universo do teatro musical. Então, no YouTube, nós temos diversos espetáculos do projeto que já foram encenados em anos anteriores. Também temos lives com artistas que já aconteceram, né? Lives passadas, e também alguns aulões, como o de hoje, que vai para o YouTube logo em seguida, mas tem os aulões passados que já aconteceram. Quero deixar o convite também que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma live com a coreógrafa Fernanda Chama. Então, quem tiver interesse, é só procurar as redes sociais do Unirio Teatro Musicado. E é isso. Vou explicar aqui como que vai funcionar o nosso esquema hoje aqui nesse nosso encontro, nesse aulão com o Paulo César Medeiros, tá? Todos os microfones de vocês terão que ficar mutados, porque se todo mundo deixar o microfone ligado, acho que todos vocês já sabem, né, que a gente já está nessa experiência virtual há um tempo, então se todo mundo deixar o microfone ligado o tempo inteiro, vira uma confusão. Então, a gente vai organizar isso da seguinte forma. Vou passar daqui a pouquinho a bola para o Paulo. Ele vai falar a respeito, né, do processo de criação de luz, do projeto de luz, perdão. E aí, quem tiver alguma dúvida ou quiser realizar alguma pergunta, a gente vai deixar um momento no final para isso, tá? Então, no final, é só vocês colocarem os nomes de vocês, que aí vai na ordem, fulano, beltrano, tá? E quem não tiver microfone e quiser realizar uma pergunta mesmo assim, não tem problema, é só colocar a pergunta no chat, que eu leio essa pergunta, e aí o Paulo responde, e aí a gente vai funcionando dessa forma. Tranquilo? Então, Paulo, bem-vindo, muito obrigado, tá contigo. Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Então, boa sorte para nós aqui. O Rubinho é meu contemporâneo de faculdade, né? O Rubem Lima Júnior, ele me convidou para fazer esse papo, e a gente está até chamando de aulão, mas, na verdade, é um bate-papo sobre iluminação, mas a gente vai falar especificamente sobre o processo de criação de luz. E, obviamente, quando a gente fala de processo de criação de luz, a gente está falando, eu vou falar, sobre o meu processo, porque cada processo de criação é um processo e cada espetáculo requer um processo. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco sobre as etapas que a gente normalmente enfrenta e vive quando a gente está fazendo um projeto de iluminação. Então, eu dividi em algumas etapas e tal, eu vou falar um pouquinho sobre elas, depois o João vai passar umas fotos de alguns trabalhos que eu mandei para ele, só para a gente ilustrar um pouco a conversa, e depois a gente vai abrir para o bate-papo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente é chamado para fazer um trabalho, normalmente a gente tem as primeiras conversas com o diretor, né, com a produção, mas principalmente com a direção do espetáculo. Essas primeiras conversas, apesar de elas serem só uma introdução para o que a gente vai fazer, elas, em geral, elas te dão um norte muito nítido, muito humano já, do que a direção pretende. Assim, eu até acho engraçado quando uma pessoa me liga, me convidando para fazer um projeto de luz, que aquela emoção daquele diretor, daquele artista, daquele músico que está me convidando para fazer a luz do show, do espetáculo de dança, no caso dos coreógrafos e tal, ela, de alguma maneira, já é a emoção, já é o pensamento, já é a maneira dele vislumbrar o projeto que ele está querendo lá na frente. Então, essas primeiras conversas, que em geral se dão com a direção, elas, para mim, já é o início do trabalho, porque ali você porque normalmente você pode gastar pouco tempo nessas conversas, mas eu, particularmente, adoro que essas conversas sejam conversas até de bar, de botequim, ou na casa da pessoa, que a gente tome um café, que a gente gaste um tempo batendo um papo, porque essa sensação que o diretor tem, essa sensação que a pessoa que está bolando o projeto tem, essa é a sensação que vai ficar mais forte na relação de vocês, ou seja, da pessoa que está criando o projeto
com a pessoa que está criando a luz do espetáculo, né? Essa relação é uma relação humana, é uma relação que tem a ver com a questão da parceria, a questão de você estar de mão dada para você construir um espetáculo junto, tem a ver com toda a trajetória de confiabilidade que vocês vão desenvolver durante o projeto. Então, eu particularmente considero essa primeira conversa, ou essas primeiras conversas, como parte integrante do trabalho. Depois, um pouco depois, você normalmente é chamado para as primeiras leituras, os primeiros encontros com a equipe, com o elenco, com os bailarinos, com os músicos, o que for. Esse primeiro momento de encontro nosso na leitura, eu particularmente nem gosto muito de assistir leitura, não. Eu gosto de ir direto para os primeiros ensaios, já quando a peça está começando a ser levantada e tal. Mas seja como for, esse primeiro momento em que você tem um contato com a obra, em que você tem um contato com o que está sendo feito, com o que está se pensando, ele, para mim, é a única coisa que nos liga ao espectador, de uma maneira irrefutável, assim, que você não consegue transgredir e nem mudar durante o processo de trabalho. Porque o espectador só vai ter acesso a uma vez no espetáculo. Quer dizer, ele pode ver várias vezes. Mas essa primeira emoção do espectador, ela tem que existir dentro de você. Eu não consigo me desvincular da ideia de que eu, como criador, sou espectador daquele espetáculo. E isso nada tem a ver com a questão de você gostar ou não gostar do espetáculo, gostar ou não gostar daquele estilo de teatro, daquele estilo de música, ou daquele estilo de coreografia, ou daquele estilo de show, do que for. Isso tem a ver com a conexão que você precisa estabelecer com a qualidade ou com o pensamento do que está querendo ser dito, com aquela linguagem. Nesse sentido, eu acho que esses primeiros encontros, eles te colocam logo em choque com a tua capacidade de abrir mão dos teus preconceitos, de você entender que você, como iluminador profissional, iluminador, cenógrafo, figurinista profissional, você, antes de tudo, está à disposição daquele elemento artístico, daquele objeto de arte, né? daquela peça para iluminar, que pode ser, inclusive, uma obra de artes plásticas. Mas você, com certeza, vai estar envolvido naquele momento como espectador. Se aquilo não te tocar como espectador, se aquilo não fizer de você uma pessoa que tem uma relação afetiva, intelectual ou sensitiva com aquilo, dificilmente você vai conseguir ter prazer nesse trabalho. Então, eu particularmente, assim, é óbvio que quando eu fiz mais de 1000 projetos de luz, então é óbvio que nem todos os projetos que eu fiz na minha vida seriam espetáculos que eu, a princípio, escolheria para assistir, que eu sairia da minha casa para assistir. Mas quando você se envolve profissionalmente com o espetáculo, quando você está entregue a um processo de um espetáculo, essa questão do gosto, ela precisa estar um pouco em segundo plano. Por quê? Porque uma obra, um espetáculo, ele serve a um público, a um determinado público, a uma ideia de público, a uma possibilidade de linguagem. E isso não pode estar à mercê do seu gosto pessoal. Então, às vezes, você faz um espetáculo que você faz um trabalho incrível, com figurino, com cenário, com a maquiagem, mas você mesmo não tem aquele espetáculo como o teu favorito, não tem aquele espetáculo como o tipo de espetáculo que você sairia de casa para fazer. E aí é aquela velha questão do profissional de teatro. Ou você se entrega para essa relação, ou você sai dessa relação. Isso, a princípio, é super difícil de conectar com a nossa realidade, que é uma realidade que a gente precisa estar trabalhando para sobreviver, mas ela é uma realidade que te coloca como cidadão, te coloca como artista pensante, e te bota o tempo inteiro em xeque. E a parte positiva desse xeque, desse choque de pensamentos, de visão sobre o mundo, também vai dizer muito sobre a tua capacidade de perder os preconceitos, de entender que há várias maneiras, várias formas de olhar o mundo, várias formas de olhar a arte, várias formas de olhar um tipo de espetáculo que são diferentes da sua. E esse jogo, por exemplo, foi o jogo que me fez me apaixonar definitivamente por luz. A minha formação primeiro foi em publicidade e depois eu fui fazer licenciatura na Unirio. Quando você está estudando para fazer licenciatura ou fazer direção na Unirio ou fazendo bacharelado de interpretação, você normalmente imagina que tipo de trabalho você quer fazer, que tipo de companhia você quer participar, que tipo de projeto você quer desenvolver.
Então, você tem muito nítido para você, quem começa a ter nítido para você, a necessidade de você se desenvolver como artista, de você pensar uma lógica para você. Quando você vai para o mercado de trabalho e você percebe que você tem que lidar com outras visões, eu, particularmente, logo muito cedo, bem no iniciozinho da minha carreira, tive que trabalhar com gerações assim, bem antes da minha. Eu trabalhei muito com Bibi Ferreira, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, homens e mulheres completamente apaixonados por teatro e de uma geração teatral totalmente diferente da minha, já com uma visão totalmente diferente. Então, eu muito rapidamente tive que absorver uma nova forma de olhar para as coisas, um olhar mais puro, menos preconceituoso, mais aberto para o que eu tinha que receber. Então, essa fase, essa etapa do processo de criação, eu considero que ela é uma etapa que coloca em questão diretamente a tua capacidade de absorver um projeto, um espetáculo, e dizer para você mesmo o seguinte: em que eu posso contribuir para esse espetáculo acontecer, para ele chegar no público da melhor maneira. Isso vale para qualquer área de criação. Na nossa não é diferente. O iluminador, ele não faz a luz da direção, ele não faz a luz dos atores, ele faz a luz de tudo. O iluminador, ele se relaciona com todas as áreas da criação. Ele se relaciona com a maneira como os atores estão em cena, ele se relaciona com o figurino, ele se relaciona com a maquiagem. A formação, inclusive, dos iluminadores é uma das mais amplas, né? O iluminador tem que entender de cenotécnica, tem que entender da parte técnica, ele tem que entender de linguagem, ele faz a luz de tudo, a conexão entre tudo. A luz, de alguma maneira, ela funciona como um elemento de ligação das partes, né? Então, nesse sentido, o teu coração, a tua cabeça, o teu espírito, o teu conhecimento, a tua experiência profissional, a tua preparação, ela tem que estar toda a serviço de outros olhares, de outros pensamentos, porque esses pensamentos vão influenciar o seu. Né? Eu, particularmente, vejo luz como energia, basicamente. E tudo tem energia. No desenho de um figurino, às vezes no bate-papo de dois atores fora de cena, você encontra uma energia que resolve um problema teu de criação. Então, a energia no teatro é uma coisa que está circulando numa velocidade absurda, e a nossa função como iluminadores é, de alguma maneira, concretizar essas energias. Então, para mim, é muito importante que nessa etapa seja completamente de coração aberto. Eu, por exemplo, quando vou nos primeiros ensaios, eu não anoto nada. Eu não faço nenhum tipo de decupagem, nem de anotação. Eu vou para esses ensaios como espectador, como cidadão, como parceiro de trabalho, porque lá na frente, se depois alguma luz que eu bolei, alguma coisa que eu pensei foi impossível de executar, ou seja, se eu não tiver a quantidade de equipamento que eu preciso para alguma das ideias que eu tenha, aquela sensação, aquela energia da cena vai estar dentro de mim. E eu vou resolver com 20 elipsoidais, ou com 4 lâmpadas pares, ou com um PC, ou com uma vela. Mas eu vou conseguir estar conectado com aquilo. Depois começam os encontros com a equipe. Esses encontros, eles podem se dar tanto coletivamente, ou seja, a direção organiza esses encontros e cria uma lógica, uma linguagem para todo mundo, uma linguagem sobre a qual todo mundo vai caminhar. Mas também eles, depois disso, eles podem acontecer separadamente, ou seja, eu vou muito para estúdios de figurino, para ver como o figurino está sendo feito, ou você tem um encontro com o cenógrafo para conversar sobre a maquete, ou para pedir um espaço no cenário para colocar uma determinada luz, ou para entender a lógica da cenografia, do figurino, da maquiagem, como que essas lógicas estéticas que entram antes da luz, que são desenvolvidas antes da luz, que caminhos que elas estão tomando. Muitas vezes, essas lógicas, esses pensamentos, esses desenhos, eles influenciam o teu trabalho, né? Mas muitas vezes você influencia esse trabalho com a tua voz, com o teu pensamento, com as tuas ideias. Ou seja, às vezes você chega num bate-papo com um cenógrafo e ele tem um primeiro desenho de cenografia. E num bate-papo, numa conversa, numa troca de ideias, numa amostra de referências, vocês desenvolvem uma terceira ideia, uma quarta ideia, uma quinta ideia. Eu já modifiquei vários cenários.
e vários cenógrafos já mudaram a luz. Isso aconteceu inúmeras vezes, assim. Então, esses encontros com a equipe, eles são fundamentais para você desenvolver algumas coisas fundamentais na luz. Tem a ver com a linguagem que você vai escolher para iluminar, tem a ver com as cores, tem a ver com o desenho de cada coisa, tem a ver com a relação entre as áreas, a relação entre o figurino, o cenário, a maquiagem. Eu, por exemplo, gosto de ter reunião com a galera do áudio, por exemplo, que a princípio a gente fala assim, mas por que uma pessoa de luz vai ter reunião com sonoplasta ou com diretor musical? Primeiro porque eu acho que tudo influencia tudo. E depois porque quantas e quantas vezes a gente ouve uma música e alguma coisa na cabeça da gente se abre, alguma lembrança vem, ou alguma ideia surge, ou alguma vontade de expressão acontece. Então, eu procuro sempre estar aberto para todas as equipes, todas. E tem uma coisa que eu acho engraçada, que é o seguinte, o iluminador, normalmente, quando ele está no teatro, na época de montagem e tal, a gente chega muito cedo para trabalhar. E o iluminador é um cara que se relaciona, e quando eu falo iluminador, eu me refiro a todas as pessoas, né, da área de iluminação, e todos os técnicos, de uma maneira geral, a gente se relaciona do porteiro ao diretor. Você fala, você encontra... É muito bonita a chegada no teatro num dia de ensaio, porque se você chega de manhã, você vai ver o porteiro, você vai ver o faxineiro, você vai ver pessoas que depois não vão estar na hora do ensaio, mas são as pessoas que constroem o espaço teatral para que os atores entrem em cena e atuem. Né? Então, assim, a gente lida com todo mundo, a gente lida com os cenotécnicos, com os maquinistas, com os pintores, com a turma do frete que chega e faz uma brincadeira. O teatro, ele é uma arte do encontro, né? Ele é um espaço de encontro. E talvez seja um dos espaços que, nesse momento, tenha mais a dizer sobre tudo que está acontecendo, né? Sobre essa loucura que a gente está vivendo agora, por exemplo, em que a gente precisa cada vez mais olhar um para o outro. Se tem uma área que sabe falar sobre isso, sabe falar sobre olhar para o outro, é a turma das artes, né? Especialmente nós, a turma do teatro. Né? Depois desses encontros, aí sim vão vir os ensaios, que eu chamo ensaios de decupagem. Nesses ensaios, a gente vai fazer uma decupagem técnica do espetáculo. Essa decupagem técnica é quando você vai expressar no papel, ou no computador, ou no gravador, onde você quiser, a sua maneira de decupar um espetáculo. E por que eu digo a sua maneira? Vamos imaginar, eu fiz um exercício outro dia numa oficina que foi o seguinte, tinha uma roda, a gente fez uma roda, e eu pedi para um ator levantar, um ator não, desculpa, uma pessoa da oficina levantar, era uma oficina para iluminadores, e caminhar no meio da roda. Ele levantou, caminhou, quando ele chegou no fim da roda, ele voltou e sentou. E aí eu perguntei para uma pessoa da roda, o que você viu? Aí a pessoa falou assim, eu vi um rapaz levantando da cadeira e andando. Aí eu perguntei para outra pessoa, o que você viu? Aí ela falou, eu vi uma linha. Aí eu perguntei para outra, o que você viu? Ela falou assim, eu vi um rapaz com pressa e envergonhado. Aí eu fiz essa pergunta para umas 6, 7 pessoas e ninguém respondeu a mesma coisa. E ninguém é capaz de ver a mesma coisa. A decupagem é o processo de você escrever o seu jeito de ver. E o seu jeito de ver é o seu jeito de se relacionar com a luz do espetáculo. Se você não tiver isso, você não tem nada. Porque não existe a luz bonita. O iluminador, eu falo para a galera mais jovem, os iluminadores mais jovens, o iluminador não deve buscar a luz bonita, o iluminador busca o belo, o artista busca o belo. E às vezes o belo é nada, às vezes o belo é uma luz de serviço, às vezes o belo é uma luz branca, às vezes o belo é não ter luz, às vezes o belo é a escuridão. Então, a nossa relação, ela precisa ser uma relação individualizada. Porque lá na frente, quando você começar a enfrentar os primeiros problemas de produção, quando você começar a desenhar a sua luz, quando você começar a lidar com a realidade dos elementos, só tem uma coisa que vai te proteger, é o que você sente pelo espetáculo. Nada mais vai te proteger, nada mais vai te ajudar. Não há técnica, não há pensamento. Se você tiver 200 refletores e você não tiver conexão nenhuma com o espetáculo, você não vai fazer a luz. A questão sempre é uma relação de proximidade afetiva com o que você estiver iluminando.
E aí, nessa decupagem, a gente vai escrever, basicamente, as deixas do espetáculo, ou seja, os momentos que você acha que tem que ter movimento de luz, e mesmo que você escreva muito mais deixas do que você vai usar, é importante que você faça essa decupagem. E aí embaixo dessas deixas, né, dessas pontuações, você vai fazer as suas anotações durante os ensaios. Aí você vai escrever tudo que você quiser. Você vai escrever observações sobre o figurino, observações sobre o cenário, alguma coisa que o diretor te disse, uma conversa que você teve com o coreógrafo, uma ideia que te ocorreu. Eu escrevo qualquer coisa, eu escrevo até palavrão, eu escrevo coisas horrorosas até, mas que são coisas que me conectam com aquela emoção que eu estou tendo ali e que depois elas vão estar vivas para mim e eu vou entender por que eu escrevi aquilo. Muitos iluminadores gostam de filmar o espetáculo. Eu, particularmente, não filmo, mas a filmagem do espetáculo é um jeito de você ter o espetáculo sempre à sua disposição para refazer a sua decupagem. Então, é um bom raciocínio também, a filmagem. Eu particularmente, eu sou diante da câmera de vídeo prática, eu tenho 35 anos de carreira. Então, eu me acostumei a escrever rápido, eu me acostumei ao exercício da escrita. E o exercício da escrita, para mim, é um processo criativo. Então, eu não filmo o espetáculo. A não ser quando eu faço um musical, que é muito grande, tem muita deixa, e aí eu filmo. Por causa das coreografias, que tem muito movimento de luz, aquilo me ajuda tecnicamente. Mas em espetáculos de teatro ou de dança, raramente eu filmo. Feita essa decupagem, você vai ter... Isso tudo eu estou falando de uma maneira ideal, né? A gente está imaginando aqui que a gente tem vários ensaios para assistir e todas essas etapas podem acontecer em menos tempo. Vem os ensaios para você começar a anotar suas ideias de luz. O momento em que você começa a ver o espetáculo e realmente pensar na luz. E aí você vai escrever sobre isso. Você vai escrever que precisa de um foco, ou de uma contraluz, ou de uma luz lateral, ou de uma luz de chão, ou que você precisa de uma bateria de contraluz dessa ou daquela cor, ou que você precisa de efeitos especiais, de usar lâmpadas, ou de você pedir para construir alguma luminária, ou você vai combinações de cor. Você vai começar a anotar as ideias de luz. Essas ideias de luz, eu acho muito bom que você despeje as suas ideias. Você trabalhe como se você tivesse $100 mil a cada produção. Não importa o que você vai enfrentar lá na frente. Vai anotando, depois você se vira para realizar aquilo. E o que você não conseguir realizar, você, em vez de ficar triste, arrasado, você se desafia para criar com outros elementos, com menos elementos. Isso sempre vai desafiar você a ser mais criativo, a usar teu pensamento, teu amor, afeto, para criar. Então, sem sofrimento. Depois, você vai para a parte de análise das condições de produção e do espaço, ou seja, cair na realidade, né? Isso tudo, óbvio, vai acontecendo meio que junto, mas, de qualquer maneira, tem essa etapa em que você precisa saber qual é o rider do teatro, começar a ter uma ideia do rider que você precisa e do que o espetáculo precisa, e você conseguir saber com que material você vai dar para você poder saber o que você vai pedir para a produção. Então, por exemplo, se você chega a uma conclusão, uma pré-conclusão, de que você vai precisar de 40 refletores, o teatro só te dá 15, então você vai tentar alugar os outros 25. Se a produção não tiver dinheiro para os 25, então como que você resolve? Né? Tem um exercício que eu acho super bonito de fazer, que é o seguinte, esse é um outro exercício que eu fiz numa outra oficina. Eu acendi uma luz no palco, um foco, né, a pino, assim, e perguntei para os alunos quantas luzes tem aqui. E a maioria dos alunos disse uma luz. Aí eu falei, beleza. E aí eu tinha um rapaz na mesa de luz e eu pedi para ele ir apagando a luz bem devagarinho. Né? Aí ele foi apagando bem devagarinho. Depois eu pedi para ele apagar rápido. Depois eu pedi para ele deixar aceso e eu coloquei a mão na luz. Depois eu passei pela luz. Depois eu coloquei uma cadeira parada na luz. E fui dando várias funções para aquela luz. E a gente rapidamente percebeu que com uma única luz, com um único foco, você podia fazer inúmeras combinações. Um único refletor aceso. Aí você imagina o que é isso com 2, 3, 4, 10 refletores. A partir do momento que você começa a jogar com a posição dos refletores, a intensidade dos refletores,
a característica das lâmpadas que você tiver, a temperatura de cor, os elementos que a gente tem para iluminação. Você imagina o que é isso? Então, a partir dali, você começa a liberar a ideia de que nem sempre você precisa de quantidade para você ter qualidade. A qualidade, para mim, na luz, ela está sempre relacionada a... Quer dizer, eu tenho um fascínio pelos atores, mesmo, assim. Eu acho que o teatro é o lugar dos atores, o palco é o lugar dos intérpretes e tal. Então, na minha cabeça, a coisa mais próxima do trabalho do ator é a luz. Porque a luz, ela respira, ela muda a intensidade, ela tem linguagem, ela se relaciona com os outros elementos, ela fala sobre espaço. Então, a possibilidade de você fazer a luz ter uma relação com a interpretação, ter uma relação com a maneira como o espetáculo está se desenvolvendo, vai te colocar direto como intérprete do espetáculo, direto em relação ao que está sendo contado. E isso, para a plateia... Eu vivi uma história que mudou a minha relação com a luz, que foi o seguinte. Eu fiz uma vez um show da Bethânia. E aí eu estava fazendo a luz do show, e quando deu uns 40 minutos de show, eu olhei para ela e vi que ela tinha trocado de vestido, trocado de roupa. Aí eu falei, pô, que horas que essa mulher trocou de roupa, gente? Eu não tinha visto aquilo, né? Fiquei com aquilo encucado na cabeça e tal. No dia seguinte, fazendo a luz, eu percebi que momento que ela trocava de roupa. E eu entendi que eu não vi ela trocando de roupa porque eu estava olhando para o meu próprio trabalho. Eu estava operando a luz, vendo a luz. A luz, os movimentos de luz. Um facho de luz tem 4, 5, 6 metros de altura. Você faz uma troca de memória e o palco muda todo. É muito fascinante a força e o impacto que a iluminação tem. Eu fiquei tão chocado com isso que eu mudei o meu olhar e eu passei a tentar olhar sempre para o olho do ator. E eu tenho a impressão que existe uma hierarquia do olhar. Essa hierarquia do olhar já foi falada por Appiah, por Craig, por Meyerhold, mas eu acho que é uma coisa muito, muito singela e muito simples de entender. Eu acho que o público, ele busca o olhar do ator, depois ele busca o rosto do ator, depois ele olha para o corpo do ator, depois ele olha para o espaço que tem em volta do ator, e depois as outras coisas que estão em volta. Quando você consegue fazer a luz, que é um elemento de tanta força, de tanta dinâmica, olhando para o que o espectador está olhando, isso vai mudar o teu trabalho. E isso, para mim, é uma prova clara de que não necessariamente você precisa de uma quantidade enorme de refletores para você criar uma luz que se relacione interpretativamente com o espetáculo. Depois dessa análise dessas condições de produção, e aí tem essas questões todas de quantidade, tem a confecção do mapa de luz, que é o momento em que você vai realizar. Hoje em dia tem muitos softwares na internet gratuitos para você fazer mapas de luz, vários programas, enfim, isso é uma coisa que depois, se for necessário, eu posso passar até para vocês, através do João, através do Rubinho e tal, mas isso é uma coisa fácil de encontrar na internet, que é quando você vai fazer a distribuição dos refletores no palco. Então, normalmente você tem um mapa de luz das varas, tem um mapa de luz do chão, tem um mapa de luz da plateia, tem um mapa de luz das laterais e, eventualmente, tem um mapa de luz cenográficas e especiais. E essa confecção do mapa é que vai ser entregue para os técnicos de luz, os técnicos de montagem. Na montagem de luz, que é a próxima etapa, vai entrar o teu assistente, que é a pessoa que vai montar a luz para você. Se você não tiver assistente, você mesmo é o seu próprio assistente, e vai orientar os técnicos na montagem de luz. E aí a montagem de luz tem toda uma lógica, né? Porque você não vai simplesmente chegar e tacar os refletores, você vai criar uma lógica com o cenógrafo, que muitas vezes está montando a cenografia junto com você, em que você, por exemplo, se você está montando o cenário do fundo para frente, você monta a luz na direção contrária. Se você tem uma cenografia de chão, você monta primeiro a luz do palco, do teto, né, das varas, sobe e depois monta o palco. Então você entra em acordo com a produção e com quem vai trabalhar no mesmo dia que você, que normalmente é assim que acontece, e organiza um cronograma de trabalho. Esse cronograma, quanto mais bem organizado, menos problema você vai ter e mais você vai cumprir a carga horária de trabalho. E normalmente uma montagem de luz, ela tem 2 a 5, 6 técnicos de montagem, coordenado por um assistente de iluminação, que é o cara que fica com o mapa e que vai controlando a maneira desses
profissionais trabalharem. Quando eu comecei a trabalhar com luz, havia uma coisa meio romântica de que o iluminador gostava de montar de madrugada. Eu fui uma das pessoas que mais acabei com isso. Eu gosto de montar de dia, durante o dia. Eu gosto que as pessoas tenham horário de almoço e horário para entrar e horário para sair. Eu fui uma pessoa que briguei por muitas coisas em luz. Essa foi uma das que eu mais lutei, sabe? Para que a diária do sindicato fosse respeitada pelas produções e que as pessoas fossem respeitadas nos seus horários de trabalho. E as hierarquias de trabalho fossem respeitadas, desenvolvidas e cumpridas e tal. Feita a montagem de luz, você vai partir para o agrupamento da luz, né? O agrupamento da luz, isso é uma coisa importante que muita gente confunde agrupamento com PET. PET é um nome que muita gente não entende o que é, mas é o seguinte, o agrupamento da luz é a maneira como você vai agrupar a luz no sistema de dimmers, né? O sistema de dimmers é uma parte elétrica, é a parte elétrica. E os dimmers, eles são canais, né? São blocos de canais de 1 a 12, por exemplo. Então, vamos dizer que a tua luz tenha 24 canais. Então, você resolve que a tua geral branca vai ficar no canal 1, a tua contraluz branca no canal 2, o foco da esquerda no canal 3, e assim por diante. Você vai fazer esse ordenamento. Esse ordenamento é o ordenamento que você tem para o rack de dimmers. É o ordenamento elétrico. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que a gente chama de PET. O PET é o agrupamento na mesa de luz. Ou seja, significa que, porque um detalhe importante saber é que a maioria absoluta dos racks aguenta 4.000 watts por canal. Então, se você tem, por exemplo, uma geral branca, que é feita com 12 refletores, você não vai poder botar os 12 no mesmo canal. Então, a tua geral esquerda vai estar no canal 1, a tua geral do meio vai estar no canal 2, a geral direita no canal 3. Mas lá na mesa, você quer que elas acendam em um canal só. Então, você vai fazer o PET, que é o agrupamento eletrônico, ou seja, um agrupamento que você faz na mesa. Você vai agrupar a luz dos canais 1, 2 e 3 de rack no canal 1 de mesa. Quando você levantar o canal 1, vai acender toda a tua geral branca. Então, tem essa diferença que muita gente confunde e tal. Então, esse teu agrupamento, ele já está no teu mapa, porque quando você entrega o mapa para a montagem, em cada refletor você já tem uma numeração. O que é essa numeração? Você tem um primeiro número, que é o teu canal de dimmer, ou seja, onde você vai ligar lá nos racks. Você tem um segundo canal, que é o teu canal de mesa, um segundo número, que é o teu canal de mesa. Depois você tem observações sobre aquele refletor. Por exemplo, se for um elipsoidal, você tem que dizer que grau é esse elipsoidal. Os elipsoidais, eles têm vários graus, 5 graus, 10 graus, 19 graus, 26 graus, 36 graus. Esse dado tem que estar ali, para o cara, quando montar no grau certo. Se for uma lâmpada par, 64, por exemplo, ela tem foco 1, foco 2, foco 5, foco 6, você tem que especificar isso no mapa. Você tem as gelatinas, que estão caindo em desuso em função dos LEDs, mas ainda existem. As gelatinas são aqueles filtros que você coloca na frente do refletor com as cores que você escolheu. Esse dado de qual gelatina você está usando tem que estar ali. Em muitos mapas, vocês vão ver assim, R61, R65, ou L101, L204. O que é isso? L é de Leaf Filters, que é uma marca. R é de Rosco, que é uma outra marca. E tem várias marcas, tem Supergel, tem outras marcas. Então, essa letra e esse número correspondem a um catálogo. Então, todo iluminador tem um catálogo, todo assistente de luz tem um catálogo onde ele olha para ele saber que gelatina é que ele vai cortar e preparar para lá. Feito isso tudo, você vai afinar a luz. Você vai começar a levantar os canais e afinar a tua luz. E a afinação da luz, ela tem que estar pensada por você. É muito importante você saber a afinação de cada refletor. Não se afina a luz em grupo. Ou seja, por exemplo, se você tem uma geral branca com 4 refletores, você não afina 4 refletores. Você afina o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Você tem uma contraluz com 10 refletores, você afina o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Você vai acendendo os refletores e afinando. No caso das lâmpadas pares, por exemplo, muitas vezes acendem em par, né, porque elas são de voltagens baixas, né, de 110 volts, você afina de 2 em 2. Aí você vai afinar. E é muito importante você cuidar da afinação, você saber o que você está fazendo na hora da afinação de luz. Porque lá na frente é muito importante que você saiba que, por exemplo, onde você afinou uma contraluz, uma contraluz em área. Aquela contraluz, ela pode fazer parte tanto da tua contraluz geral, quanto ela ser uma contraluz de uma área de luz que você vai usar durante o espetáculo.
Por isso é muito importante que você tenha uma decupagem clara do espetáculo na tua cabeça, para que cada afinação, cada refletor possa ter mais de uma função, possa ter mais de uma utilização durante o espetáculo. Feita a afinação de luz, você vai fazer uma pré-gravação da tua luz. Então, ou você vai pré-gravar a luz e apresentar essa pré-gravação para a direção durante os primeiros ensaios, ou aí vem aquela velha história de como o diretor trabalha. Tem diretores, por exemplo, que não fazem ensaio de luz. Você tem que correr atrás do espetáculo e fazendo tua luz e mostrando. Tem diretores que são totalmente apaixonados por luz e gostam de fazer cada cena 3, 4, 5 vezes. Eu, particularmente, amo quando acontece isso, que você pode ficar elaborando mais a luz. Só que isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar com as diferentes formas de trabalhar. Isso não tem jeito, é assim. Eu, por exemplo, gosto de botar a mesa de luz na plateia, no meio da plateia, e ficar perto dos atores, perto da direção, do coreógrafo, do figurinista, do cenógrafo, para que durante os ensaios a gente vá se falando, vá trocando ideias, às vezes você experimenta uma coisa que você nem imaginava, acende uma luz sem querer e dá um efeito incrível, você bota aquilo na luz. Então, eu particularmente acho que o iluminador não é um adivinhador de luz, ele é um cara que constrói a luz junto com a equipe. Então, eu não tenho problema nenhum em mostrar a luz está feia, aí eu ajeito, eu não tenho nenhum pudor. Porque os atores entram em cena para ensaiar e fazem uma mesma cena numa sala de ensaio 10, 15, 20 vezes de maneiras diferentes. Não tem por que um iluminador não poder trocar a luz 10, 15, 20 vezes. Então, eu não tenho pudor nenhum, como os atores, como os bailarinos, não tenho pudor de experimentar. Depois, finalmente, vai vir a estreia. A estreia do espetáculo, quando você vai ver pela primeira vez com o público o que você fez. Apesar da estreia, para muitas pessoas, ser só um detalhe, para mim não é um detalhe. Para mim é a coisa mais importante do mundo, que é para você ver se o que você fez funciona com o público. Porque muitas coisas que a gente faz, às vezes, fica lindo no ensaio, quando você está 1 metro, 2 metros do palco, mas durante o espetáculo, quando você volta para a cabine e tem a visão do último espectador, que está no fundo da plateia, aquilo é uma droga. Aquilo é escuro, ou está feio, ou não combina com a cena anterior. Então, eu normalmente mudo a luz no segundo, no terceiro dia, eu vou ajustando a luz até ela ficar próxima do que eu acho mais bacana. Depois tem a passagem de luz para o operador de luz, que aí são técnicos experientes que já vão acompanhando os ensaios, muitas vezes eles já vão operando até durante o processo de ensaio. E, por último, o registro do projeto de luz, que é quando você vai entregar para a produção o mapa de luz, o agrupamento de luz, o rider de luz, que é a quantidade de equipamento que você usa, o registro das memórias, ou seja, o que você tem gravado em cada memória de luz, e o roteiro de luz, que é o que você entregou para o operador de luz. Todo esse material fica com o operador de luz e com a produção. É aquilo que a produção está comprando. Ela está comprando aquilo, a realização de um pensamento artístico registrado, como se fosse uma partitura. A partir dali, aquele projeto pode ser reproduzido inúmeras vezes ou adaptado de acordo com a vida do espetáculo. Então, basicamente, é isso que eu ia falar, né? São etapas desse processo de criação. Desculpa ter falado demais, mas é porque eu achei melhor ir num ritmo só e mostrar para vocês. Aí, o João, se quiser passar algumas imagens aí, João, que eu passei para você. Beleza. João? Oi. Bom, se o João não tiver morrido... Esse é o Despertar da Primavera. Está aumentando ali o tamanho das imagens. Epa, pulou ali. Essa peça é o Nerium Park, direção do Rodrigo Portela. Isso é o Nine, musical do Cláudio. Onde está vendo? Não dá para ver, não. Tá, ele compartilhou? Pode passar, João. Isso, eu vou esquecer o nome de alguns espetáculos. Isso aí é o Ombela, direção do Arlindo Lopes. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Esse é o Mambembe, que até brinquei com o João, falei, se eu não botasse uma foto do Mambembe, o Rubinho me matava, então é o Mambembe.
Acho que tem algumas São Bela pessoas que não estão conseguindo assistir. Vocês têm que selecionar o meu perfil, eu acho. Passando mais rápido, João. São muitas fotos, eu acho. Esse é o Josu, que é ele passou rápido ali, mas não tão rápido, né? Assim, não consigo falar. Josu, o Encantador de Ratos. Esse é o Akijaz Henry. Esse é um balé, O Instante do Aquilo, da Companhia de Balé de Niterói. Isso também, O Instante do Aquilo. Isso é Cole Porter, Maria Bravo. Isso é Navalha na Carne, Alex Snyder e a Luísa. Esse é Uma Intervenção, direção da Kika Freire. Isso é Josefine Baker, com a Aline Deluna. Isso é Umbella também. Isso é o Nerium Park. Isso é o Nine, com a Totia Meirelles. Isso é o Santa Joana dos Matadouros, é a Vilma Mello, que está de costas aí. Isso é Uma Intervenção também, aqui para Freire. Também. Umbella de novo. Eu não deveria nem ter colocado isso, que é uma propaganda, né? Mas é Navalha na Carne, o Nélio Parque novamente. Esse é o Jornal, um espetáculo dirigido pelo Lázaro Ramos, com Mascarenhas. Isso é o Elis. Elis não, isso é o Nara Leão, musical com a Aline Carrocino. Isso é o Ícaro and the Black Stars, com Ícaro Silva. Isso é Lilian Valesca fazendo Billie Holiday. Gotcha no Cole Porter. Nine. Até que eu estou melhor de memória. Isso é o Despertar da Primavera, essa montagem de agora que teve no Net Rio. É Claro Rio agora. Né? Mambembe, de novo, graças a Deus, botei 2 fotos. Esse é o Lima Entre Nós, Leandro Santana fazendo, arrasando. Esse é Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, com o Gregório do Vivier, direção do Charles Miller e Cláudio Botelho também. Terminaram as fotos. É isso. Aí, se quiser abrir, então, agora, João, para as pessoas, estou aqui. Temos perguntas, pessoal? Pessoal comentando que é o Despertar lindo demais. Quem quiser mandar pergunta, estou te ouvindo. Quem quiser mandar as perguntas, coloca o nome nos comentários, que aí a gente vai seguindo essa ordem. A primeira pergunta é de Jamile. Pode abrir o microfone, sim. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Jamile, eu sou estudante de cinema e audiovisual da UF. Na verdade, minha pergunta, eu queria elogiar a iluminação de Mambembe e Despertar de Primavera, porque eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes, não foi só uma. E, na verdade, não é nem exatamente sobre iluminação, mas eu queria perguntar, não é diretamente para você, né, porque eu não sei se você saberia dizer, mas se Mambembe seria disponibilizado de alguma forma online ou qualquer coisa do tipo, porque já faz um tempo, né, que foi feito e eu nunca vi nada online diferente das outras montagens da Unirio, que eu sempre vi postadas. É isso. Eu não sei responder isso. Tudo bem. Você sabe, João?
Então, a gente teve um probleminha já com uma gravação do Mambembe, então a gente vai tentar, a gente ainda está tentando solucionar essa gravação do espetáculo para que a gente possa disponibilizar, mas a princípio a gente não tem previsão de colocar na internet o Mambembe, não. Tá bem? Bom, obrigada. A próxima pergunta é da Patrícia de Souza. Você vai falar, Patrícia, ou você vai escrever? Falar. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Oi. Paulo, tudo bem? Paulo, Tudo bem. Na verdade, é sobre o espetáculo Navalha na Carne. Eu fui assistir o espetáculo no Teatro Ipanema, e a iluminação foi sua, não é isso? Foi. Sim, eu achei assim, uma aula de artes cênicas, mas a iluminação, eu fiquei muito focada nisso, porque foi uma iluminação incrível, né? Assim, de acordo com a história, com o momento, é isso que você falou, a movimentação dos atores em cena, né? Que é um espetáculo difícil, né? Um espetáculo de ser feito, acho que, no geral, iluminação, figurino. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi fazer essa iluminação, se você conseguiu passar por esse processo que você falou, né, junto com a direção, porque foi assim, foi perfeito, a sincronia da iluminação com o texto que os atores, né, colocavam ali, e a cena, a expressão corporal estava assim, eu fiquei do início ao fim, de queixo caído. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo. Obrigado. Eu vou te falar, aquela história que eu estava falando de ter poucos refletores, eu vivi uma coisa engraçada com a Navalha na Carne, que foi o seguinte, nós fizemos uma viagem para o Recife, e depois da gente fazer o espetáculo no Recife, a gente foi para dentro do sertão, e nós fizemos no Museu do Cangaço, lá em... Cara, eu esqueci o nome da cidade agora. Ai, que chato, esqueci o nome da cidade. Eu tenho vergonha, mas enfim, uma cidade no Caruaru, não. Uma cidade no interior, daqui a pouco eu lembro. Não, é outro nome. Quando eu cheguei lá, todo o material que eu tinha pedido não chegou. Teve um problema no caminhão. Aí quando eu cheguei lá, tinham 5 refletores para eu fazer a luz. Essa luz que você viu, 5. E eu fiz a luz com os 5 refletores que tinham lá. E fiquei exatamente nesse movimento de usar a luz de várias formas diferentes. E foi, juro por Deus, foi incrível. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, porque realmente eu estava interpretando junto com eles, vivendo a luz junto com eles, fazendo uma outra luz, porque não era a luz original, então eu estava realmente improvisando a luz ali. E eu acho que é um exercício muito bom para todo mundo que quer fazer luz, operar a luz, fazer a luz na mão. Porque fazer a luz na mão, quando você faz a luz na mão, por isso que eu gosto de mesa que tem potenciômetro. Eu sou contra a mesa de muito botão, apertando. Eu acho que iluminador não é datilógrafo. Então, eu gosto de mesa que tem potenciômetro, que você troca as memórias, que a tua energia está na mão ali, na troca. Você saber que quando você está mudando uma intensidade para outra, tem milhões de coisas que acontecem entre uma mudança e outra. E no Navalha aconteceu exatamente isso. E essa montagem que você viu no Ipanema foi logo depois dessa viagem. Então, eu fiquei muito, muito imbuído do que era a peça, do que a peça precisava. Então, a luz que você viu já nem era mais a luz original, já era uma luz influenciada por essa luz menor, em termos de equipamento, que eu tinha feito na viagem. Não sei se eu te respondi, mas uma história boa. Respondeu sim. Ficou incrível. A luz ficou... Parecia que a gente estava dentro do espetáculo e sentindo realmente. Valeu, Obrigada. Colocaram aqui no chat se o Museu do Cangaço não é em Serra Talhada. Serra Talhada. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta é da Maria Luísa Ribeiro. Ela perguntou: quais você considera os primeiros passos na vida profissional de um iluminador? Toda vez que alguém me pergunta sobre o que um iluminador deve estudar, eu digo que ele deve estudar teatro. Porque se você estudar a história do teatro, se você estudar teoria teatral,
você vai necessariamente estudar a história dos grandes encenadores, principalmente do final do século XIX e durante todo o século XX. A partir do momento que você tem a dimensão do que aconteceu no teatro, de toda a história da encenação, de toda a movimentação desses encenadores, principalmente ali na virada do século XIX para o século XX, que é quando o mundo todo muda, aparece a psicanálise, aparece o cinema, a eletricidade aparece, o mundo todo começa a se conectar pela primeira vez, os grandes encenadores começam a aparecer, Meyerhold, Appia, Craig, e se falar, e se comunicar, né? Você começa a entender que a luz não está desconectada da dramaturgia. E aí, quando você vai encontrar um diretor, porque o iluminador, para mim, ele tem que ter a formação do diretor, tem que ter a mesma formação teórica da direção, a mesma formação teórica do cenógrafo, a mesma formação teórica do figurinista. Ou seja, gente de teatro. Gente de teatro estuda teatro. Entendeu? Então, tudo que você lê, tudo que você se aculturar é bom. Mas teatro você tem que conhecer, você tem que entender, saber quem é quem falou o quê. Porque quando você fizer um espetáculo sobre mulher, você tem que ter um posicionamento sobre aquilo. Porque ou vai ser uma montagem mais clássica, ou uma montagem mais contemporânea, mas você não pode ser uma pessoa que não tem a menor ideia de quem é a mulher, de quem foi Brecht, de quem foi Meyerhold, do pensamento de Stanislavski, ou de Streller, ou de Tadeusz Kantor. Você tem que saber. A parte técnica é essencial para você saber mexer com os teus instrumentos de trabalho. Então, ela é uma segunda formação. O iluminador ele tem uma formação dupla. É uma formação técnica e uma formação teórica. A técnica, você tem que estudar eletrônica, tem que estudar elétrica, tem que conhecer os refletores, tem que entender de mesa de luz. Hoje em dia, você tem que entender de programa 3D, você tem que saber sobre software de construção de mapas de luz. Então, eu acho que essas duas formações, elas têm que, como não tem cursos preparatórios, eu estou tentando fazer agora a primeira faculdade de iluminação em Viçosa, estou com a turma aí tentando fazer isso, e criar um curso técnico de formação e um curso acadêmico, né, de nível universitário. Se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai estar com isso tudo rolando aí, mas tem muito curso bom de iluminação por aí, para quem quiser fazer. A próxima é a Brisa Lima. Opa, tá me ouvindo? Oi, Paulinho, obrigada pela sua fala, pela sua aula, tá sendo uma delícia. Quanto tempo? Rapaz, já tem um tempo, mas eu fiz essa montagem aí no Ipanema com o Genilson, da Tua Luz, do Navalho. Eu queria perguntar sobre a tua relação com esse novo formato do teatro virtual. Como você tem se relacionado com isso? Eu fiz algumas lives, assim, né? Porque, na verdade, o teatro virtual, para ser bem feito, você tem que fazer direção de fotografia, né? Que é diferente de iluminação de teatro. Eu sou apaixonado por direção de fotografia, eu estudei direção de fotografia, câmera de cinema, né? Então, eu fiz o Leonilson, que é uma peça do Arlindo Lopes, com direção da Marina Viana, o Teatro Petra Gold. Fiz um show da Isabela Bicalho. E quando você faz a luz para a câmera, é um outro olhar. Então, quando você faz a luz para a câmera e você olha da plateia, a luz é um horror. Mas para a câmera está linda, né? Porque a câmera tem outra capacidade, outra lógica. E aí você vai lidar com outras questões de enquadramento, questão de intensidade, de não fazer tantos movimentos, que fica feio muito movimento de luz na câmera. Aí é outro raciocínio. Eu gosto muito de filmar teatro, de fazer luz para teatro filmado. O teatro normalmente é filmado sem que o iluminador esteja lá para fazer a luz para a câmera. Então, normalmente fica uma desgraça. E fica os câmeras lá tentando mudar, DB, correndo, que nem uns loucos. Aí quando você vai ver a filmagem, está desfocado, aí foca, desfoca. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu gosto de fazer. Eu acho que, inclusive, se tem uma coisa legal de tudo que aconteceu agora, é a gente perceber que existem outras linguagens. Existe a linguagem do teatro bem filmado. E a gente não tem que brigar com isso, entendeu? Outro dia eu estava falando do Max Reinhardt, que foi um grande encenador do final do século XIX, que fazia luz a gás. Quando entra a luz elétrica, ele continua fazendo luz a gás porque ele achava que a luz elétrica não tinha o calor e a sensibilidade que a luz a gás tinha. Meio a gente agora com LED. A gente não tem que ficar brigando com LED, a gente tem que fazer o LED conviver com a luz incandescente e usar toda a nossa experiência
com refletores de luz incandescente, tudo que a gente já vivenciou, já apanhou, já aprendeu, e fazer o LED ficar mais humano. E não ficar achando que, sabe, eu sou sempre a favor do futuro, sempre. Eu acho que o futuro está todo aí, o mundo novo todo aí, e esses malucos estão querendo segurar o mundo novo e não vão conseguir, porque o mundo novo já está aí. A próxima pergunta é do Ari Freitas. Ele colocou: se você poderia indicar alguns softwares de plano de luz. O EasyWig é um software que eu sempre indico, porque o EasyWig, além dele fazer um bom mapa, ele tem um 3D muito interessante e ele conversa com várias plataformas. Porque, por exemplo, se você é um iluminador que quer trabalhar com cenografia, com iluminação de teatro, cênica e arquitetura, você consegue usar o EasyWig para conversar com o AutoCAD. Então, eu indico o EasyWig. Mas tem muito software hoje em dia. Você entra na internet, estão todos ali. Você bota software de iluminação e vem um monte. Eu indico o EasyWig, que eu acho mais fácil de trabalhar de todos eles. E tem um curso do Rodrigo Assis, que é um curso de EasyWig. É um curso online, que as aulas ficam gravadas. Você compra o curso e você pode ficar revendo as aulas e aprendendo a trabalhar. Então, ele tem um tutorial para cada fase do EasyWig. Tem muita gente usando o Capture agora, que é um programa 3D, que é muito legal também, e também conversa com o AutoCAD. Paulo, você pode escrever o nome do software? Bom, o EasyWig é W-I-S-I-G. O Easy... Peraí, faltou um W aí, né? O Easy, W-I-S-I, o Easy, W-I-G. O EasyWig. O EasyWig. Perfeito. Próxima pergunta. Ó, a Brisa escreveu aqui, ó. Obrigado, Brisa. Próxima pergunta é do Guilherme Alves. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Desse processo assim, de criação, e dessas etapas, qual é que você considera assim, a mais delicada? Assim, tudo é importante, mas qual, assim, de decupar cena, ensaio, agrupamento... O ensaio com os atores. Eu acho que a hora que você vai ensaiar com os atores... Eu, por exemplo, cara, eu vou te falar, Guilherme, eu fiz mais de 1000 projetos de luz, assim, tal. Todo dia que eu tenho que fazer o primeiro ensaio de luz para mostrar a luz, eu mal durmo, até hoje. Entendeu? É que nem um ator quando vai mostrar uma cena pela primeira vez, ou então um filmista que vai mostrar o figurino para os atores. Para mim é igual. Porque o ator não tem a visão da luz que nós temos. A luz bate no rosto do ator e nós vemos o ator iluminado. Um ator, se ele estiver ensaiando, por exemplo, com a plateia apagada, a luz é uma coisa muito opressiva, porque às vezes ele não vê mais nada, ele fica cego, às vezes ele vê mal o outro ator, às vezes tem uma luz que está linda para a gente que está vendo, para ele aquilo destrói o que ele está fazendo. Então a relação da luz para o ator pode ser muito incômoda. E é muito importante que você esteja muito cheio da tua visão sobre o espetáculo. Eu, por exemplo, várias vezes eu tirei o ator do palco e entrei no palco para o ator me ver iluminado. Para ele entender um pouco de fora o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu gosto muito quando filmam os ensaios com a luz e os atores assistem os ensaios. Porque, por exemplo, eu não tenho medo de crítica, nunca tive. Eu acho que o teatro é o lugar da crítica, é o lugar do pensamento, é o lugar da mudança, é o lugar do erro e do acerto, é o lugar do dia seguinte. Eu acho que a turma de teatro inventou o dia seguinte. O dia seguinte é o lugar que você fala que você... o cinema não tem o dia seguinte. O cinema você filmou, está filmado. O teatro você pode melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. Eu, por exemplo, adoro ver peça no último dia da temporada. Porque se for um elenco legal, se for uma turma legal, a peça termina a temporada de um jeito totalmente diferente do que estreou. É uma peça muito mais quente, muito mais viva, muito mais cheia de detalhes, entendeu? E a luz também, não é diferente. Então, eu acho o momento mais delicado, para mim, é o momento em que você começa a se relacionar com os atores. Bailarinos, né? Enfim. Obrigado. O Gilberto Bartolo colocou um comentário. Paulinho, eu achei incrível as soluções que você encontrou para a montagem de O Despertar da Primavera, de 2019. Completamente diferente da primeira montagem, que foi em 2009,
em função da cenografia totalmente diferente. Ambas belíssimas, como tudo que você faz. Obrigado, Gilberto. Gilberto é um amigo queridíssimo. Gilberto é um exemplo de homem de teatro, assim, daquela pessoa apaixonada pelo teatro, que a gente, cada vez que conversa, fica mais apaixonado ainda, assim, um cara que tem uma capacidade de escrever sobre as peças, parece que ele está reinventando a peça que ele viu, assim, de alguma maneira ele explica para a gente a própria peça que a gente está fazendo. Eu descobri muitas coisas sobre dramaturgia lendo as críticas do Gilberto. O Vitor Grimoni perguntou: como que você cria o diálogo da luz que está inserida na cenografia com a luz dos refletores? Desculpa, eu não entendi a pergunta, desculpa. Como você cria o diálogo da luz que está inserida na cenografia com a luz dos refletores? Tem muitos cenógrafos que gostam de ter luz cenográfica, né? A luz cenográfica é aquele ponto de interseção entre a cenografia e a luz do iluminador. Eu muitas vezes, eu gosto muito de me colocar à disposição do cenógrafo para a criação das luzes de cenário. Por quê? Porque se o cenógrafo criar uma luz que depois eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com ela, porque a luz vai vir para mim, vai vir para a mesa de luz, eu vou ter que controlar ela. Quem tem um problema lá na frente sou eu. Então eu gosto de não só ajudar tecnicamente a resolver as luzes cenográficas, como eu gosto de opinar, de dar ideias, de pedir coisas para a cenografia. Então, muitas vezes, por exemplo, eu acho que você não consegue resolver uma cena só com luz de refletor. Às vezes você precisa criar uma ambientação. Você precisa pensar que a luz, porque a luz é energia. E às vezes a energia daquela cena é uma energia plástica. Você precisa transformar a ideia de luz num objeto plástico, num objeto cenográfico. Então eu cansei de pedir luminárias para o Marimba, Rogério Falcão, Ney Madeira, vários cenógrafos fizeram luminárias baseadas em ideias que eu dei e a gente criava luminárias juntos, sabe? Eu não sei se é essa a pergunta que ele está fazendo, mas eu acho que a luz e a cenografia têm que andar de mão dada nessas criações. Próxima pergunta, eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, se é Jordan Cardoso ou se é Jordan Cardoso, mas ele vai fazer a pergunta. É Jordan. Oi, Paulinho. Oi, querido. Deixa eu formular aqui minha pergunta. Eu fiz aquele curso com você no Move Rio ano passado, e tipo, depois a gente fica matutando na cabeça 1001 coisas. Mas eu queria entender melhor como que ocorre a montagem da luz dentro de espaços alternativos. Espaços que não são teatrais? Isso. Bom, aí depende do espaço, né? Por exemplo, eu já fiz luzes que são em casas, por exemplo, entendeu? Uma coisa que você pode estudar bastante para fazer luz em espaço alternativo são as estruturas que se usam em cinema. Não sei se você já viu, sabe aquela barracuda? Sabe o que é barracuda? Barracuda é aquele negócio que parece uma cortina de banheiro. Sabe cortina de banheiro? Que tem ela encosta na parede, assim, aí você bota a cortina ali. No cinema eles têm aquilo, só que a pressão é muito forte. Então você pode prender refletores ali, entendeu? Então, por exemplo, barracuda, tripés, você mandar construir pés de galinha, que é para botar refletor no chão. Pé de galinha é o suporte de chão, né? Você mandar construir garras, estruturas que você pode prender em elementos da cenografia do espaço. Você construir, botar box truss e colocar os refletores em cima do box. Você trabalhar com elementos que não sejam convencionais, em vez de ser refletores, você usar luminária, usar lâmpadas, usar vela, sabe? Usar coisas que não são, usar candeeiros, sabe? Eu fiz muitos espetáculos sem nenhum refletor, muitos, assim, muitos. E é interessantíssimo, porque normalmente quando você faz isso em lugares não convencionais, o que você está fazendo fundamentalmente? Você está capacitando o olho de ter um olhar parecido com o da câmera, ou seja, a pupila se dilata muito quando você tem pouca luz. Então, e a pessoa está muito próxima do ator. Então, às vezes, você precisa de muito pouca luz, às vezes uma luz, uma lâmpada, uma ideia que você tenha, já faz a luz, uma coisa. É muito mais importante, às vezes, que você tenha uma ideia com significado do que você ter 10 coisas iluminando e aquilo não te causar nada, te causar uma estranheza, te causar uma confusão visual, entendeu? Então, às vezes, você, por exemplo, tem uma cena numa sala
Aí, dependendo do que seja a cena, às vezes uma luz que vem de uma janela é mais forte, mais impactante do que você ter vários refletores pendurados, entendeu? Você tem uma luz na mão dos atores. Uma vez eu fiz uma peça que eu não usei nenhum refletor e eu comprei 20 lanternas e dei na mão do público. Então, cada dia a luz era de um jeito, porque o público iluminava o que eles queriam. E era uma loucura isso, porque nem a gente tinha domínio sobre o que ia acontecer. E aconteceu várias coisas loucas, como, por exemplo, atores falarem um monólogo inteiro no escuro, porque toda a plateia resolveu iluminar uma trepada que tinha em cena, por exemplo, sei lá, coisas assim, entendeu? Também não dá para competir com uma trepada em cena, né? Mas tinha um casal transando, tinha um cara fazendo um monólogo, ele ficou escuro, entendeu? Assim, então coisas acontecem. Mas eu só quero dizer o seguinte, que é muito legal você pensar em elementos não convencionais para um lugar não convencional. Não tentar transformar em teatro um lugar que não é teatro, entendeu? Show. Hoje você nem chorou, né? Vou chorar depois. Próxima pergunta é da Giovana Bosco. Oi, eu queria fazer assim perguntas associadas. Primeiro, eu queria te perguntar se quando você entrou na Unirio, você já sabia que você queria ser iluminador, e se os cursos que você fez especificamente de iluminação com Aurélio de Simone, se você ficou sabendo do curso lá dentro da Unirio, se foi uma coisa por fora de trabalhos que você já estava fazendo. Aí a questão seguinte, em que medida que a fotografia, né, que você também chegou a fazer cursos de fotografia em específico, né, e aí você estava falando agora também sobre uma formação em cinema, sobre estudar cinema e câmera, tecnicamente também. Então, em que medida a fotografia e o cinema também influenciam o seu olhar no teatro, né? E aí a terceira questão, que você falou logo no início assim, da sua fala, um pouco sobre essa flexibilidade, né? Sobre essa possibilidade de conhecer a peça e conhecer ali a proposta que você está entrando e embarcar nela e poder dialogar com aquilo que está sendo ali pedido de você naquele momento. Mas aí eu fiquei me perguntando, assim, como você faz para fazer o teatro que você não assiste, né? Como é fazer o teatro que você não vai normalmente assistir no teatro? Porque é diferente quando você está assistindo ali uma peça que tem ali uma linguagem, né? E aí você vai atrás daquilo, e aquilo que você busca, né? De alguma forma, o seu olhar nesse sentido vai se abrindo. E aí, se você, por exemplo, não é uma pessoa que assiste musical, como é você fazer uma luz musical se você, então, não tem essas referências, né? Hoje em dia, óbvio que é outra coisa, porque você já trabalhou, assim, com milhões de linguagens, mas eu fico pensando, assim, nesse começo, né? Assim, antes de você ter tantas referências, né? E em que medida que você acha que assistir essas peças também são determinantes no que você vai criar, né? É isso. Em relação à primeira pergunta, é o seguinte, quando eu entrei na Unirio, a Unirio já era a minha segunda faculdade. Eu já era iluminador, eu já tinha uma carreirinha pequena como iluminador. Eu fiz a faculdade de publicidade e durante a faculdade eu tinha feito um curso do Aurélio, tinha virado assistente do Aurélio, virei operador de luz do Teatro da Cidade, comecei a conhecer pessoas, isso em 85, 86, e aí eu já tinha uma carreira. Quando eu fui para a Unirio, primeiro eu larguei a faculdade de publicidade porque eu entendi que eu jamais seria publicitário. Eu estava ali tentando, sei lá, agradar meu pai. Falar, não posso fazer teatro profissional, teatro na vida, né? Porque meu pai gastou tanta grana para eu estudar e tal, e era uma bobagem. Meu pai era apaixonado por teatro, meu pai era bilheteiro, fazia frete, ajudava a montar cenário, e eu inventei essa maluquice na cabeça, totalmente sem sentido. Mas foi ótimo. Eu li na faculdade de publicidade autores como McLuhan, Alvin Toffler, que eu jamais leria na faculdade de teatro. Aí, durante a faculdade, eu achava que eu ia trabalhar como iluminador para me manter na faculdade e depois eu ia ter um grupo de teatro, dirigir, sei lá, ou dar aula de teatro, alguma coisa assim. Só que eu fui me apaixonando por luz, porque eu comecei a trabalhar muito cedo com muita gente diferente. Então, eu tinha, de manhã um ensaio com a Bibi Ferreira, de tarde com o Miguel Falabella, de noite com alunos da Cal, depois eu ia para um ensaio de coreografia, sabe? Então, você começa a amar teatro, amar a arte, amar o palco, sobre muitos olhares diferentes. E aí eu já estava totalmente envolvido, a minha carreira começou a acontecer muito rápido, assim, e eu não consegui nem terminar a licenciatura na Unirio, de tanto que eu trabalhava. Meu filho nasceu em Venta,
eu não conseguia mais ir para a faculdade. Por isso que eu larguei a Unirio, porque eu não conseguia mais ir. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha equipe, e como não existia curso, não existia preparação, não existia nada, eu comecei a pesquisar e vi a grade curricular das faculdades de iluminação dos Estados Unidos. E comecei a tentar fazer uma grade para a minha equipe. Então, eu chamei gente para dar aula de cenotécnica, gente para dar aula de história da arte, aula de eletrônica. Eu fiz um curso com a minha equipe, com a minha galera, e fui formando iluminadores dentro da minha equipe. E criei uma lógica de trabalho, o Guilherme trabalha comigo, que é o seguinte: quando você entra para trabalhar na minha empresa, comigo, na Artlight e tal, eu vou preparar a pessoa, eu vou trabalhar com a pessoa para ela ser iluminadora. Se ela quiser ser iluminadora, se ela quiser ser operadora de luz, se ela quiser ser técnica de montagem, se ela quiser operar câmera, é com ela, mas eu vou preparar ela para ser apaixonada por luz. Tudo que eu puder dar de formação. Essa formação, nesse momento da minha vida, eu estou tentando transformar esse conhecimento todo, durante esse tempo todo, na primeira faculdade de iluminação do Brasil, que é essa que ele está tentando fazer em Viçosa. Parece que Goiânia também está interessada. Eu estou todo me articulando com a galera da academia. Agora eu estou quase voltando para a academia para me formar, para poder dar aula. Então, eu estou muito nesse momento agora, assim. A Sesgran Rio também está com um curso super legal de graduação também. Estou batendo papo com eles também. Não sei se eu respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi o quê? Eu esqueci. A segunda? O que foi que ela perguntou? A segunda pergunta foi sobre a influência da fotografia e do cinema. Quando você vai fazer direção de fotografia, você começa a aprender a olhar pelo olhar da câmera, que nada tem a ver com o nosso. É só parecido, não tem nada a ver. E você começa a entender que você precisa pensar na câmera. Quando você precisa pensar na câmera, você tem que aprender como a câmera olha. Isso muda tudo. Enquadramento, por exemplo. O teatro, ele a princípio tem um plano geral. Quem dá os cortes é o iluminador, junto com a direção e tal, mas é o iluminador. O iluminador de palco é a câmera do teatro. É ele que diz para onde direcionar o olhar, é ele que faz o corte, é ele que bota em contraluz, é ele que bota em primeiro plano. Enfim, esses movimentos todos, que quando você vai estudar cinema e volta para o teatro, você volta com linguagens que são complementares. Elas são usadas de maneira diferente, mas elas são complementares. Então, por exemplo, eu acho que um fotógrafo que faz teatro, que aprende a fazer luz de teatro, ele vai ser um fotógrafo melhor. Um iluminador que aprende a fazer direção de fotografia vai ser um iluminador melhor. Não só por poder trabalhar nas duas áreas, mas porque você vai aprender coisas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático para ver se eu consigo ilustrar o que eu estou tentando falar. Na época da película, antes da máquina digital, o que os fotógrafos faziam? Eles iluminavam com muita luz, normalmente era assim, com muita luz, com todos os contrastes. Eles mediam com fotômetro, né, para ter os graus de intensidade, sempre tentando botar 2 dB para baixo, 2 dB para cima, de acordo com a relação entre as luzes. E depois, quando eles iam para fazer a luz, que eles chamavam de fazer a luz, que eles regulavam a intensidade, eles abaixavam a intensidade de tudo. Então, tudo que no estúdio estava claríssimo, no filme é escuro. Se você olhasse lá no estúdio, era clarérrimo. No filme, é uma escuridão absoluta. Entendeu? Por que eles faziam isso? Para que a película lesse bem a imagem e depois ele pudesse botar na intensidade que ele queria sem granular. Era para isso. O que eu experimentei em teatro? Eu comecei a trabalhar os contrastes, né, contra a luz, misturada com lateral, com foco, e depois de eu formatar a imagem toda, e você grava aquilo numa memória, você abaixa a memória tipo 20%. Cara, é muito emocionante. A luz faz assim, puff, parece que tudo encorpa, sabe? Esse é um truque que eu aprendi em cinema e levei para o teatro. Como tudo na vida, né? Por exemplo, agora eu resolvi estudar iluminação arquitetural. Eu estou completamente apaixonado, porque tudo é arquitetura quando você sai do palco, né? A luz da plateia é arquitetura, a luz do hall é arquitetura, a luz do shopping é arquitetura. O Rio de Janeiro é escuríssimo, eu estou louco para iluminar o Rio de Janeiro. Então, assim, estou apaixonado assim, por arquitetura. Eu certamente vou voltar para fazer luz de palco melhor com esse estudo de luz arquitetural. E a última coisa que você perguntou foi sobre... Desculpa, estou muito desmemoriado. Sobre o teatro que você assiste, o teatro que você não assiste, o seu repertório, como é fazer. Isso é o drama do profissional de teatro. Esse é o drama, entendeu? Porque ou você não faz, ou você se entrega.
Para mim não existe meio termo, entendeu? Quando você se entrega, quando você resolve fazer um espetáculo que a princípio você não sairia de casa para ver, você tá fazendo um jogo, que eu vou dar o meu melhor aqui, tudo que eu puder fazer para esse espetáculo ficar o melhor possível, eu vou fazer, porque eu sou um profissional dessa área, eu não sou um crítico de teatro, eu não sou um público de teatro que tem que fazer uma crítica sobre o espetáculo, eu sou um participante da equipe. Eu vou aprender a olhar com mais amor para esse objeto de arte, um amor que não é o meu, um olhar que não é o meu. Isso de cara já vai te fazer uma pessoa melhor, já vai te fazer diminuir os teus preconceitos e você vai aprender, eu acho, a contribuir com o que te for possível. E muitas vezes, na maioria das vezes, você aumenta o grau de disponibilidade que você achava que tinha. Normalmente você acha que você pode ajudar fazendo uma luz bonita. Quando você vai ver, você está apaixonado pelo figurino, pelo trabalho de um ator, pelo movimento de um bailarino, pelo cenário, por uma ideia que o diretor deu, por um café que você tomou com o figurinista. Alguma coisa te mobiliza naquele processo humano de gente reunida para fazer uma peça. Quando você vê, você nem lembra mais que você não queria fazer aquilo, entendeu? Então, são escolhas. Quando você escolher, vai fundo, mergulha e vai dar certo. Bom, não temos mais perguntas aqui no chat. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês e do Paulo também. Vou colocar aqui agora no chat. Ele pode só contar qual é o espetáculo que ele deu para o público iluminar com as lanternas, que eu fiquei morrendo de curiosidade. Eu estava rezando para essa pergunta não vir. Não tenho a menor memória. É um espetáculo de uma companhia chamada Companhia Íntima de Teatro, do Renato Faria. Se vocês buscarem lá na Companhia Íntima, vai ter esse espetáculo, mas eu não lembro de jeito nenhum. O nome eu não lembro mais, faz muito tempo já. Desculpa. Muito obrigada, muito obrigada. Valeu. Foi você, Giovana, que perguntou? Estou colocando, gente, aqui no chat as redes sociais do projeto Unirio Teatro Musicado para que vocês possam conferir todo o projeto que a gente está fazendo online. E em breve, né, quando toda essa questão de pandemia passar, a gente se encontra com um novo espetáculo. Quero, então, antes de encerrar aqui o nosso encontro, passar a palavra novamente para o Paulo, para ele dar as considerações finais, se despedir, e aí a gente encerra. Eu queria agradecer muito, mandar um beijo enorme para o Rubinho, que é meu amigo há muitos anos e tal, e dizer que em breve a gente vai estar aí eu estou fazendo um curso agora, mais completo, né, de iluminação, pela Escola Nacional das Artes. Então, esse curso, daqui a pouquinho, acho que semana que vem já vai estar disponibilizado para as pessoas, e ele é um curso que eu falo sobre a história da iluminação, falo sobre os elementos de trabalho, eu falo sobre cada refletor, sobre todos os processos de trabalho e aparelhos de trabalho do iluminador, e tem uma coisa que eu inventei que é Cartas a um Jovem Iluminador. É um texto que eu escrevi, batendo um papo, dando ideias sobre as coisas que eu já vivi para os jovens iluminadores. Então, quem quiser fazer esse curso, está mais do que convidado. Te agradecer, João, pelo teu carinho, pela tua receptividade aqui, e dizer que em breve a gente vai estar junto, se abraçando e produzindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite.